A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Creia, meu irmão, para você que está entrando aí, Deus tem uma palavra para ti, que há esperança para aqueles que confiam no Senhor. Creia que Deus, Ele é Deus de livramento. No Salmo 20, meu irmão, minha amada irmã, o Senhor te ouça no dia da angústia, envia-te o socorro do seu santuário e te sustenta de Sião, que uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas assim te diz o Senhor, nós fazemos menção do nome do Senhor. O anjo do Senhor, ele se acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus, ele te traz nesse dia essa palavra para o seu coração, sim, para meditação, que quando nós depositamos a nossa fé em coisa que, quando nós depositamos a nossa fé no sistema desse mundo, saiba que o sistema desse mundo é falho. Mas quando nós depositamos a nossa fé em Deus, o impossível acontece. Amém, meus queridos? As coisas materiais, meus irmãos, não podem ter domínio sobre nós. E nós passamos a viver a maior liberdade quando nós sabemos aonde nós depositamos a nossa fé, meus amados irmãos. Muitos andam a colocar a sua fé, as suas confianças em carros e cavalos, nas coisas materiais, em coisas fúteis que não levam a lugar nenhum e nem traz a salvação, meus irmãos. Eu não estou aqui dizendo que a gente não deve possuir coisas materiais, mas o que a gente não deve é colocar a nossa confiança nas coisas materiais e confiar nos bens materiais. E muitos andam a colocar a sua fé naquilo que não leva a lugar nenhum, nas coisas fúteis, nas coisas passageiras. Mas a única garantia que nós temos é Deus, porque Deus é nossa confiança. Amém? As coisas materiais são coisas perecíveis, mas Deus, é o Criador, é o nosso Criador, é onde nós podemos depositar a nossa confiança, porque Ele é fiel e, sim, nós não podemos depositar a nossa confiança naquilo que não tem valor. Mas Deus, Ele quer que você volte o seu coração para Ele, que você confie nele, porque Ele é fiel e justo para realizar aquilo que te prometeu. A nossa fé deve estar em Deus, sabendo que Ele é nosso protetor, que é Ele que cuida de nós. Mesmo no meio das dificuldades, Ele está sempre conosco. O Salmo 20 foi escrito pelo rei Davi. O rei Davi foi um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Davi foi um homem de guerra, ele foi designado como rei de Israel. Sim, um homem que podia trazer proteção para o seu povo, proteção para o povo de Israel. Deus viu em Davi a humildade. Sim, esse salmo onde o povo cantava o hino nacional, e naquela época o povo entoava esse cântico em apoio ao rei. Eles apoiavam o seu rei, que saía para a guerra. E Davi era um homem de guerra, meus amados irmãos. E ele era a favor do seu povo, ele era a favor de defender o seu povo. Deus levantou o rei Davi como protetor do seu povo, porque ele viu em Davi a humildade e a coragem. E eles adoravam, eles cantavam esse hino e depositavam a sua fé em Deus, que Deus era capaz de ajudar eles nessa situação, de fazer com que eles ganhem essa guerra em face ao adversário. Davi era um homem que no passado cometeu muitos erros, mas ele era um homem que reconhecia que existia um Deus, que havia um Deus superior a ele,
Era um homem que sabia se arrepender dos seus erros, se arrependeu dos seus erros diante de Deus. Ele tinha as suas fraquezas e Deus viu as suas fraquezas e ele reconheceu as suas fraquezas diante de Deus. E Deus teve compaixão dele e Deus agradou-se da sua humildade. E é isso que Deus procura no homem. Deus procura no homem humildade. Deus procura um homem que tenha fé, que reconhece que ele é soberano. Deus, ele não faz exceção de pessoas. Ele não quer saber se você é pobre, se você é rico. Ele não vê pela sua classe social. Ele vê pelo um coração humilde diante dele. Podemos ver nas Escrituras, meus irmãos, que a Bíblia fala do rei Davi, que antes dele ser rei, ele era um homem, ele era um pastor das ovelhas, que cuidava das ovelhas, e muitas vezes ela estava sempre lá a pastar as ovelhas, lá no campo a pastar as ovelhas, e por muitas vezes ele era um homem que ele era esquecido pelos seus irmãos, desprezado pelos seus irmãos, no meio da sua família, sim, mas Deus, ele não se esqueceu de Davi, ainda que os irmãos desprezavam Davi, não reconheceram Davi, achavam que Davi era ninguém, mas Deus viu em Davi algo diferente. Sim, Deus, ele se agradou de Davi e escolheu Davi para ser rei de Israel. Ele viu algo valoroso em Davi. Ele viu que Davi tinha qualidades, era um homem humilde e corajoso. E Deus, são essas as qualidades, meus irmãos, que Deus ele procura no homem. Então Deus tem visto a tua humildade, Deus tem visto a tua coragem, e ainda que o gigante se levanta contra você, Deus ele terá força para derrotar este gigante. Ainda que as pessoas da tua família não te valorizam, ainda que as pessoas não conseguem ver o teu valor, mas Deus ele vê o teu valor, meu irmão. Recebe. Deus ele achou graça em Davi. Assim como Deus ele achou graça em você. Amém, meus irmãos? E Deus chamou Davi um homem segundo o seu coração e lhe estabeleceu como rei, meus irmãos. Então Deus, ele viu em Davi algo que foi diferente dos outros. Sim, um homem que era capaz de enfrentar os inimigos. O Davi foi um homem que enfrentou o Golias, o gigante que queria afrontar o seu povo, e Davi teve a coragem de levantar-se contra esse gigante. E ele disse para esse gigante: tu vens contra mim com lança e escudo, e eu irei contra ti em nome do Deus vivo. É assim que você tem de dizer, meu amado, para o seu inimigo, para esse gigante que tem se levantado contra ti. Diga para esse gigante: você não é maior do que o meu Deus. Tu vens contra mim com lança e escudo, eu irei contra ti em nome do Deus vivo. Em nome do Deus vivo, todo o mal será julgado por terra. Em nome do Senhor Jesus, creia que Deus é poderoso para te dar vitória no meio dessa situação, assim como deu o rei Davi vitória no meio daquelas afrontas, porque muitas vezes nós enfrentamos guerras espirituais. Guerras espirituais, guerras na família, onde o inimigo utiliza as pessoas mais próximas de nós para tentar nos derrubar, para tentar nos desanimar e até roubar a nossa fé. E às vezes ele levanta um gigante para nos ofender, para nos ferir, mas assim como Davi ele enfrentou esse Golias, com uma funda, uma pedra, ele atirou contra esse gigante e derrubou esse gigante pela sua fé. Mas a força não estava, o segredo é que a força não estava naquela pedra. A força estava em Deus, o Espírito de Deus que estava com ele, e foi o Espírito de Deus que deu essa vitória, que lhe deu essa vitória. Então, quando a gente tem fé em Deus, Deus é Deus que nos dá estratégia, nos dá força para derrubar os gigantes. E os gigantes hoje que se levantam são situações que o inimigo utiliza para tentar nos desanimar. Mas Deus ele quer acalmar o teu coração aflito, te dizendo: aquieta-te, que eu estou na frente, que eu estou no controle dessa situação.
que você irá contra esse gigante em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Deus vivo. Amém? Amém, minha irmã. Deus está te dizendo, aquieta e confia e mentaliza coisas boas. Saiba que o Senhor é aquele que Ele ouve as tuas orações, é Ele que manda o seu auxílio e manda o socorro do seu santuário para você. Ele te diz, através dessa perseguição, é Ele que te sustenta. Que uns confiam em carros e em cavalo, mas você confia no Deus vivo, no Deus de Israel, mas a sua confiança deve estar no Senhor Jesus. O Santo de Israel, o teu protetor, é Ele que te guarda, meu amado. Tome posse desta palavra, meu querido irmão. E a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. É em nome do Senhor Jesus. No Salmo 34, versículo 7. Deus é aquele que guarda e livra aqueles que o temem. Creia nessa palavra. Creia que Deus está no controle nessa situação. E a ordem de Deus hoje para você é para você continuar, mesmo que os ventos hoje não soprem ao teu favor, mas creia e acredita que amanhã será um dia melhor. Assim te diz o Senhor neste dia. Recebe essa mensagem da parte de Deus para o teu coração. Mesmo que tudo pareça ser contrário na tua frente, mesmo que você não veja uma solução, que você não deve duvidar das promessas de Deus, porque mesmo que existe um muro hoje, você pensa que existe um muro na sua frente, que você não consegue avançar, mas Deus disse que dias melhores virão. Deus ele está contigo no meio dessa situação. Deus ele te dá estratégia e força para derrotar os gigantes que têm se levantado contra você. Se você tem fé, você tem esperança, você tem tudo. Se você tem fé que Deus ele é capaz de responder às tuas orações, saiba que Deus ele está contigo, que Ele não te abandona. Não deixe que os maus pensamentos venham roubar a tua fé. Meu irmão, minha amada irmã, creia e confie em Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele se acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. E o anjo do Senhor é o nosso Deus. É Deus que envia os seus anjos para nos guardar e nos livrar de perigo, e nos livrar de todas as perseguições que às vezes se levantam contra nós. Sim. Deus ele disse que você não está só. Deus ele manda-te dizer que você não está só. Que Ele coloca os seus anjos ao teu favor, ao teu redor, ao redor da tua casa, para te dar livramento contra toda a fúria do mal, contra toda a afronta do inimigo. Quando os teus inimigos te perguntarem como será o teu amanhã, você responderá para os seus inimigos: o homem não vive só de pão, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como respondeu o Senhor Jesus quando ele estava sendo tentado no deserto, assim você responderá quando o adversário se levantará contra ti, que o meu amanhã Deus proverá, porque o cristão deve viver pela fé, confiar que o nosso Deus é aquele que nos dá livramento, que é aquele que virá ao nosso socorro. Diga para eles, o meu Deus, Ele proverá. Seja qual for a tua situação, minha irmã, não se desespere. Jesus, Ele te diz, não se desespere, porque eu estou contigo, para você confiar nele, para você fixar os seus olhos nele. Ele te diz, eu estou na tua frente, eu estou na tua frente para te garantir a tua vitória. Queridos, por muitas vezes é isso que o adversário ele quer, que a gente se desanima, que no meio da tempestade, que você pense que Deus ele te abandonou. Mas a Bíblia nos diz que o nosso Deus é um Deus que nunca abandona o justo, que Ele está provando a sua fé. Sim, Deus por vezes Ele prova a nossa fé, mas para ver se você confia realmente nele. Sim. Saiba que muitos homens da fé
Muitos profetas foram provados quando Deus tem um propósito com uma pessoa, que por vezes essa pessoa é provada. Mas a provação, ela tem data e limite. Deus nunca te dá uma provação que você não pode suportar. Sim, amém, meus irmãos? Tem muitas pessoas que estão deixando o caminho de Deus por causa de desânimo, por causa de uma afronta, por causa que o gigante se levantou e não consegue derrotar esse gigante, não consegue afrontar, não consegue enfrentar esse gigante. Mas Deus diz: eu sou aquele que te dou força para derrubar esse gigante, para derrubar esse Golias que se levantou. Creia e tome posse em nome do Senhor Jesus. Assim te diz o Senhor. Deus, ele diz que eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas ofertas e todas as tuas obras estão gravadas no meu memorial. Sim. O livramento do Senhor vai chegar para você dentro da sua casa, dentro da sua família. Basta você crer e basta você orar e buscar. Que Deus, ele está contigo. Deus ouviu as suas orações. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Que bem-aventurado é o homem que no Senhor se refugia. Se você tem se refugiado em Deus, meu irmão, minha irmã, então Deus é aquele que está na tua frente. Saiba que nele está o teu poder, que é ele que te dá força, que é ele a tua esperança para vencer essa situação. É esta palavra que Deus, ele te traz no teu coração hoje. Recebe esta palavra em nome do Senhor Jesus. Deus, ele te diz que lembra de José. Lembra de José quando ele foi levado como escravo lá no Egito. José não sabia o que estava acontecendo com ele. Mas por detrás dessa decepção, por detrás dessa situação que aconteceu com ele, estava o agir de Deus, porque Deus tinha uma promessa na vida dele. E muitas vezes a gente não compreende a promessa de Deus. Muitas vezes Deus, ele permite que a gente entre numa prisão, que a gente entre dentro de uma cova, para depois lá na frente nos dar a vitória. E por muitas vezes Deus, ele permite que nós sejamos caluniados e humilhados. Mas ele tem um propósito. Porque Deus lembra que mesmo lá dentro daquela prisão, quando José foi escravo, Deus, ele não se esqueceu-se de José. José continuava orando. Assim como José orava, se você se sente dentro de uma situação, dentro de uma prisão, que se você se sente dentro de uma cova e você tem clamado a Deus, lembra que Deus, ele não se esqueceu-se de ti, assim como ele não se esqueceu-se de José. E José, ele perseverou na oração e falando com Deus, ele suportou toda aquela aflição até que um dia Deus, ele se lembrou de José e levantou pessoas a favor dele e fez de José o rei do Egito. Então Deus, ele tem uma vitória para você e aquilo que Deus, ele prometeu, ele não se esqueceu. Então creia e receba, e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre ti, que Deus venha abençoar o teu dia, que o anjo do Senhor se acampe ao teu redor e te dá livramento, que a proteção do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Meu irmão, minha amada irmã, e creia nas vitórias do Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida a libertação, a porta aberta sobre a tua vida, que aquilo que está fechado para você, Deus irá abrir em nome do Senhor Jesus. Tome posse dessa palavra, que o Espírito Santo de Deus guie e proteja a tua vida em nome do Senhor Jesus. Se você achou que Deus, ele falou contigo através desse vídeo, meu irmão, minha amada irmã, que você deixe aí o seu like, se inscreva também no canal e me ajuda a compartilhar essa palavra com as pessoas que você acha que precisa de ouvir essa palavra, porque quando você está compartilhando, você está fazendo a obra de Deus e Deus te recompensará, porque Deus, ele vê, a Bíblia diz que Deus, ele vê tudo que está em oculto, que Deus, ele vê as nossas obras. Então
quando você está compartilhando este vídeo, não é para mim que você está fazendo para o Senhor Jesus. Porque eu estou aqui, porque foi o Senhor Jesus que me trouxe aqui para te trazer uma palavra para o teu coração. Então, quando você está compartilhando, você está fazendo a obra de Deus, você está levando a palavra de Deus ao coração daquele que está ferido, daquele que está preso, daquele que está desanimado, daquele que está triste. Você está deixando a palavra de Deus ir no coração daquele que precisa. Amém, meus irmãos? Então, que o Espírito Santo de Deus venha abençoar a sua vida e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Um abraço da minha parte. Saiba que eu amo todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.